Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10. Eu só vi os irmãos vindo aqui falando, eu vim me alimentar. E eu fico ali quieto, os irmãos estão me colocando em apuros. Mas não se preocupa não, eu sou simples. É um banquete que tem aqui, não vai ter coisa muito, né, diferente do que os irmãos conhecem, mas arroz e feijão também sustenta, irmão, sustenta bem. Amém? Atos, capítulo de número 10. Os irmãos que acharam, podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 44, 45 e 46. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar o nome de Deus. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Essa tarde eu estava orando a Deus, e Deus ele falou algo no meu coração através dessa palavra. Eu quero repartir com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia nos fala que, assim como foi lido, como é o versículo tema, da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, bem conhecido pelos irmãos, aonde eles estavam todos ali orando, clamando ao Senhor. Muitos haviam desistido dali, saíram dali, mas os que ficaram receberam a promessa do Espírito Santo de Deus, ao ponto de Pedro ele sair para fora, homem que não sabia falar direito, que ninguém dava muita confiança, ao ponto dele sair tão cheio, que ele começa a pregar, e as almas começam a se converter, e assim começa a grande obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus é derramado. Uma das palavras que Pedro fala é quando ele se lembra lá de Joel, e ele diz assim: olha, esses homens não estão embriagados como vós pensais a essa hora do dia, mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quantos têm filhos aqui? Aí a Bíblia diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então o seu filho e a sua filha não nasceu para perdição. Ele vai ser resgatado pelo Senhor, e os que já estiverem na casa vão começar a profetizar as palavras do Senhor. Aí fala assim, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos estão aposentados, não, os vossos velhos sonharão sonho. Ou seja, tem derramamento e dom espiritual para todo mundo enquanto estiver sobre a face da terra. E a Bíblia nos fala então que agora Deus começa a usar. E de repente os judeus estão cheios do poder de Deus, estão recebendo, a promessa está entre eles. Olha os judeus que vêm de um canto, os judeus que vêm de outro, todos se reúnem e falam, o derramamento do Espírito está concluído e nós estamos ficando cheios. Mas a obra de Deus ia mais além do que isso, porque Deus, por mais que eu fale de Deus, ou que algum irmão fale de Deus, Ele sempre é outro. Outro como? Outro além daquilo que a gente conseguiu falar. E Deus então ele começa a olhar, e a Bíblia nos fala então que certa feita, um centurião, por nome de Cornélio, e a Bíblia dá então as qualidades desse homem. Por quê? Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós queremos receber a glória e a graça de Deus a cada dia da nossa vida. E a Bíblia nos fala que esse homem, por nome de Cornélio, era um centurião. Ele fazia parte do esquadrão, quem sabe tomava conta ali de 100 soldados, como era de costume. Num tempo de corrupção, num tempo de opressão, aonde os romanos eles se levantavam para oprimir aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos fala que esse era um centurião, que por mais que ele estivesse junto naquele lugar, como se diz aí, uma coisa mundana aí que falava aquele negócio junto e misturado. Aí pegou uma coisa no meio até dos crentes, ó, tamo junto e misturado, tamo junto. Não, peraí, calma lá. Às vezes eu estou no serviço ali, estou junto, mas não estou misturado não. Às vezes eu estou ali no meio de algumas pessoas ali que não professam o nome de Jesus e estão fazendo coisa. Eu estou junto porque estou perto, mas não estou misturado não.
Agora o povo de Deus, aquele que se une no nome de Jesus Cristo e faz a vontade de Deus, aí sim ele pode dizer que está junto e está misturado o quê? No poder, na graça, na misericórdia e no amor de Deus. E a Bíblia nos fala que Cornélio era desse, ele estava ali, mas de repente a Bíblia dá então as qualificações dele. E qual eram essas qualificações? A Bíblia fala que ele dava esmola, ou seja, ele se compadecia do próximo que estava ali. Então Cornélio passava, ele olhava, ele era centurião. E quem sabe quantos homens olhavam para ele ali e diziam assim, olha, esse aí merece sofrer. Mas o coração dele ardia diferente, porque é uma chamada da parte de Deus. Ele olhava e dizia assim, não tem que sofrer não, vim me compadecer. Ele dava esmola, ele ajudava. Aleluia. Cornélio também era um homem que, quando ele passava ali, a Bíblia nos diz então que ele era temente a Deus, mesmo sem conhecer a graça salvadora de Jesus Cristo. A todo tempo, Cornélio chegava ali, entrava nos seus aposentos, dobrava o joelho, olhava para o céu e começava a orar, a clamar ao Senhor. A Bíblia nos fala também que Cornélio, quando ele estava naquele lugar, o nome do Senhor Deus, ele tinha preocupação de o nome ser proferido no meio da própria família, ser conclamado naquele lugar. Então ele reunia a sua família e dizia, olha, existe um Deus no céu, e nós temos que ser diferentes. Ele começava a orar, a família quem sabe olhava naquele lugar e Cornélio estava orando, estava pedindo, mas enfim, ele era um centurião, ele tinha autoridade, ele podia ir de um lado e para o outro e mandar em um e outro, mas ele preferia um caminho diferente, o caminho da humildade. Eu glorifico a Deus porque a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E a Bíblia nos fala que certo dia Cornélio estava lá orando, clamando ao Senhor. Outra coisa que a Bíblia cita sobre esse homem, é que era um homem que na onde ele passava, ele era um homem de muito respeito, muito respeitado pelo exemplo que ele dava. Oh Jesus maravilhoso, aonde ele passava até mesmo os judeus olhavam e diziam, olha, aquele é um homem gentil, ele não é um judeu, mas porém nós respeitamos ele pela conduta dele, pelo jeito que ele anda, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele se porta. E tem gente pregando por aí dizendo Deus só quer o coração. Não, a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar a Deus corpo, alma e espírito. Aquele que serve a Deus, ele sabe que ele tem uma postura, ele tem uma conduta, e ele sim, liga sim para aquilo que as pessoas pensam dele. Por quê? Porque tem muita gente que quer ministério, que quer assumir ministério, mas ele quer andar dizendo assim, eu não me preocupo com o que os outros falam de mim, com o que os outros pensam de mim. Tem que se preocupar sim, porque aonde você anda, as pessoas têm que olhar e dizer, Jesus Cristo mora na vida dele, e toda vez que ele fala, eu vejo o brilho de Cristo na vida dele, ainda que eu me sinto incomodado, eu sei que Cristo está na vida dele. Aleluia! Esse homem ele andava e os homens olhavam e diziam para ele, olha, o homem tem uma postura diferente, tem um jeito diferente. Agora tem gente, eu já ouvi falar por aí, irmão, tem crente que diz que quando está no serviço é pior que o ímpio. O ímpio olha para ele e diz assim, olha rapaz, você precisa ser mais crente, porque eu estou sendo mais crente que você. Tem homem que diz ser homem de Deus, ele arrota uma santidade, mas você quer conhecer o homem de Deus, o profeta dá um toquinho no calcanhar dele para ver o que ele vai virar. Mas esse homem ele era diferente. Ele andava por ali, ele começava a andar, ele se preocupava em orar, em buscar aquilo que já foi pregado aqui hoje, ele se preocupava em a família dele temer a Deus naquele lugar, e de repente um dia ele vai orar, e quando ele vai orar, a Bíblia nos diz então que de repente Deus decide se manifestar naquele lugar. Ele estava orando, clamando ali, de repente ele olha para um lado e tem um anjo. Um anjo aparece a ele naquele lugar, e quando aquele anjo aparece, eu começo a pensar que o coração daquele homem que estava ali orando, clamando, quem sabe por onde ele passava, ele era motivo de zombaria por causa da postura que ele decidiu adotar, e de repente ele está orando, de repente aparece um anjo no lugar, ele começa a ficar temeroso, e de repente a Bíblia nos diz que ele pergunta, e o anjo não responde muita coisa, mas diz assim, olha, você vai procurar um homem por nome de Pedro, Simão Pedro, que está na casa de um Pedro curtidor, Simão curtidor, e você vai lá, e ele vai te instruir em palavras. Preste atenção. O homem agora começa a ir,
Ele se ajeita, se levanta, a Bíblia nos fala que ele pega ali 2 soldados e pega um outro ali que estava ali junto, que era de muita confiança. Ele reúne os homens e diz assim: olha, vai lá até esse endereço que um anjo passou para mim, e você vai chegar lá e você vai falar para esse homem por nome de Pedro, para ele vir até a minha casa. Por quê? Porque ele era gentio, o Espírito Santo de Deus não tinha descido sobre os gentios ainda. Então de repente ele olha dizendo: eu não posso entrar, não posso ir lá, mas vocês vão lá e anuncia, diga a ele para vir falar comigo. Aleluia. Os homens estão indo andando, estão indo àquele lugar. E enfim, quando aquele homem esperava, aquele homem por nome de Cornélio, ele esperava, a Bíblia nos fala que quando o anjo se manifesta ali, ele diz assim: olha, por causa da sua conduta, por causa do seu jeito de viver, por causa das esmolas que você fazia, ou seja, Deus então olhou para você, se agradou e decidiu se manifestar a você. As suas orações foram ouvidas. Preste atenção, preste atenção. A sua oração não vai ser ouvida somente por causa do entendimento que você tem. Não vai ser ouvida por causa do tanto de valor que você tem. Não vai ser ouvida por causa de você falar: eu sou, eu faço, fiz isso e aquilo, já andei muito. Não. A sua oração vai ser ouvida por causa da sua vida, do seu temor a Deus e da sua conduta sobre a face da terra. Aí Deus vai olhar, vai ouvir a sua oração, e no tempo certo, quando foi pregado pelo irmão Hugo e irmão Jorge aqui, Deus ele vai se manifestar da forma em que Ele quer te usar na face da terra. Eu vi o irmão Hugo pregando aqui, falou Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito, mas preste atenção, a Bíblia diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aí começa a falar: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, ou seja, começa a falar das coisas naturais do ser humano. São coisas que nós passamos aqui. Agora, por que você não acha em Eclesiastes escrito dizendo assim: há um tempo de aceitar Jesus? Não existe isso, sabe por quê? Porque o profeta Isaías profetizou dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque haverá o dia, que foi pregado aqui, que Jesus ele vai voltar. Muitos irão querer um tempo ainda, e a mensagem que eles vão querer ouvir é: Jesus Cristo vai voltar. Mas essa mensagem já não vai ser mais pregada. Por quê? Porque Ele já voltou, levou o que era dele, está no céu, e agora é só glória para aqueles que subiram e tristeza para aqueles que ficaram. Eu sinto a presença de Deus dentro deste lugar. Agora o homem está indo, mandou lá uma comitiva. Os homens estão indo andando lá, e de repente a Bíblia nos fala assim que Pedro ele sobe ao terraço para orar. E quando Pedro sobe até o terraço, de repente Deus se manifesta. Pedro ele cai num êxtase espiritual. Ele começa a ter as visões de Deus. E de repente é um lençol esticado, e dentro daquele lençol, como os irmãos já leram, existem animais quadrúpedes, animais ali roedores, ou seja, muitos animais que os judeus reprovavam, que era nojo, era coisa abominável aos olhos dos judeus. Então aquela voz diz assim: Pedro, vai, mata, come, se sacia. Pedro: não, de maneira nenhuma eu coloco ou eu trago para mim aquilo que é imundo. Aí Deus repreende dizendo assim: como você pode chamar de imundo aquilo que Deus escolheu e santificou? Aí Pedro começa a olhar naquele lugar, e eu começo a entender que naquele momento Deus já estava dando uma lição para Pedro, dizendo: Pedro, não pensa que o poder, a graça salvadora e o Espírito Santo foi feito somente para você. Não, Pedro, porque eu vou estender isso aí. E ainda hoje, irmãos, alguns que começam a olhar e começam a dizer: eu sou cheio, e começa então a se encher do Espírito Santo de Deus. Aí em vez dele disparar no diabo, ele quer disparar no irmão que está dentro da igreja. Irmão, nós somos uma igreja, somos unidos. O que é para mim é para você também, o que é para você é para mim também. Na mesa existe lugar para todo mundo. Há uma pedra branca que tem o meu nome lá, há uma pedra branca que tem o seu nome lá, mas importa que nós tenhamos a consciência que o poder e a graça salvadora derramada pelo Espírito Santo de Deus é para mim, é para você e é para todos aqueles que o Senhor chamar.
Você não pode olhar para alguém que de repente é simples demais. Alguém que veio lá da boca do tráfico, alguém que veio lá do meio da bebida, alguém que veio da prostituição, e dizer para ela: você veio para dentro da casa de Deus somente para ocupar um lugarzinho. E não faça isso, porque amanhã ou depois ele pode ser o seu pastor, amanhã ou depois Deus pode colocar ela para dirigir círculo de oração. O Deus que eu prego, irmão, é um Deus poderoso para entrar dentro de um prostíbulo, arrancar de lá uma prostituta e colocar para ser regente de círculo de oração. Eu sirvo um Deus que ele entra assim em boca de tráfico, ele traz alguém de lá do vício, limpa ele, sara ele e coloca para ser profeta dentro da casa dele. Se eu fosse você, eu já ia glorificando a Deus pelo lugar que Deus te deu. Sabe por quê? Porque o dia vem em que o machado já está posto ao pé da raiz e o Senhor arrebatará a sua igreja. Pedro está lá em cima, de repente Deus se manifesta, e de vez em quando Deus ele tem de dar um chacoalhão em mim. Deus ele tem que dar um chacoalhão nos senhores. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a olhar dizendo: não é o meu dia, eu sou aquele escolhido. Não, irmãos, a igreja do Senhor é assim: um prega, o outro dá glória a Deus, o outro canta, o outro dá aleluia. E assim o Deus vai se manifestando e vai enchendo a casa de glória. Preste atenção. A comitiva vai chegando até Pedro, e Pedro agora já está esperando. Alguma coisa já aconteceu. Deus começou a mover dos dois lados. Aí quando Pedro ele pega e espera ali, os homens batem a porta, diz: olha, o centurião quer falar com você. Pedro então começa a olhar de um lado para o outro. Eu acredito que por um momento o coração dele ainda palpita. Por quê? Porque os judeus eles não chegavam ali diante dos gentios. Irmão, preste atenção. Tem muita gente por aí que está querendo se vestir igual judeu, que está querendo colocar, como é que é o nome daquele pano? Coloca no pescoço. Talhe, que é igual judeu. Está querendo aplicar as doutrinas dos judeus dentro da igreja e falando como se fosse um tipo de Superman, achando que tem mais poder por isso. Mas quer que eu te fale uma coisa que não é segredo, mas que muita gente está esquecendo? A igreja não é judaica, a igreja é gentílica. A igreja ela é constituída de povos de todas as línguas, tribos e nações. Ou seja, quando nós nos reunimos, somos a igreja do Senhor. Então, irmão, se alguém tentou lançar essa semente em você, chuta ela para lá e continua adorando o nome do Senhor na beleza da santidade dele. Pedro olha e vai. Quando ele vai, ele chega lá. Sabe o que é que acontece? Ele começa a entrar na casa. Ele dizendo assim: olha, você sabe que eu sou judeu, né? E eu só vim aqui porque Deus se manifestou lá. Mas eu quero ver o que é que vai acontecer aqui, porque Deus me trouxe aqui e judeus não costumam entrar na casa de gentios. Todo pomposo. Aí a Bíblia nos diz assim que de repente o homem começa a dizer para Pedro: olha, eu estava aqui e eu estava orando. Aí já é uma novidade para Pedro. O homem estava orando, não estava de qualquer jeito não. Eu estava orando, eu estava clamando ali, de repente manifestou-se a mim um varão, as suas vestes eram resplandecentes, e ele então começou a falar comigo, e mandou ir te buscar lá. Aí Pedro começa a entender o que estava acontecendo naquele lugar. A Bíblia nos fala então que Pedro só tem um momento, porque existia um avivamento para acontecer dentro daquela casa, e eu imagino aquele homem, irmão, preparando o lugar para que Pedro viesse chegar. Sabe o que é que ele fazia? A Bíblia nos fala que ele reúne a família. Ele chama os seus criados. Ele fala assim: olha, hoje vai vir alguém diferente aqui em casa. Por quê? Porque foi ele que falou que vai vir alguém diferente aqui em casa. Agora você imagina um homem esperando alguma coisa que ele nem chegou a conhecer, esperando um poder que ele nem tinha noção do que era, mas a alegria no coração dele era tanta, que ele disse: eu quero ver o que é que vai acontecer, porque Deus se manifestou a mim aqui dentro, me escolheu, e ele falou que vai vir alguma coisa aqui para dentro da minha casa. Outra coisa que eu começo a ver, sabe o que é? Aquele avivamento não aconteceu lá na rua, não, primeiro não, aquele avivamento aconteceu dentro, oh Jesus maravilhoso, foi dentro de casa. Sabe por quê? Porque tem gente que quer avivar a rua, quer avivar o mendigo, quer avivar
avivar o Pingalhada, quer avivar todo mundo, mas quando chega dentro da casa dele não tem avivamento nenhum, ele não tem palavra de Deus, não tem ensino de Deus, não tem conduta de homem, de mulher de Deus, aí ele quer levar avivamento para lá, mas Deus está falando aqui hoje primeiro, começa a sentar todo mundo ao redor e começa a avivar a sua casa, porque dali vão sair os obreiros, os profetas, e o avivamento sempre começa de dentro. O homem senta lá, eu imagino chamando, olha, não sei se tinha filho ou não, mas ó, senta aqui, por quê? Porque hoje vai acontecer uma coisa maravilhosa, e vai ser aqui dentro, Jesus maravilhoso, vai ser aqui dentro da nossa casa. Mas aqui dentro da nossa casa, chama os criados, hoje eu não quero ninguém trabalhando, vai ser aqui dentro da nossa casa, aí começa a reunir todo mundo. Quando Pedro chega, Pedro começa a olhar, parecia até um culto no lar, Pedro olha um sentado ali, o outro sentado ali, e aquela expectativa, e aonde as pessoas que buscam a Deus criam expectativa, a coisa fica mais gostosa, sabe por quê? Porque eu estou pregando aqui, mas a expectativa não é no pregador. Quando os homens e mulheres de Deus juntam expectativa dentro da igreja, eles começam a pensar assim, quem será que Deus vai usar em profecia hoje? Quem será que Deus batiza com o Espírito Santo? Quem será que Deus cura? Aí de repente o Espírito Santo pode estar como uma flecha apontando para você nessa noite, neste lugar, e dizendo assim, ou você vai ser curado, ou você vai ser usado como um canal de bênção nessa noite, e as expectativas se ajuntam, e começa a virar uma coisa boa, sabe por quê? Porque se não tem expectativa da parte de Jesus num culto, pode chamar de reunião de camarada, encontro de amigo, menos de culto, mas quando os obreiros, os irmãos se ajuntam, e há uma expectativa naquilo que Jesus vai fazer, Jesus ele opera maravilhas no meio da igreja e não despede ninguém de mão vazia. E se você crê nessa palavra, dá um glória para o nome de Jesus, porque a casa é dele, o culto é dele e o nome dele tem que ser glorificado nessa noite. É uma expectativa, irmão Jorge. Eu começo a me lembrar quando eu era criança, a garagem, oh Jesus maravilhoso, a garagem era só de chão batido. Minha mãe, que já dorme no Senhor, era 6 horas da tarde, ela já estava preparando tudo, o culto era 7h30. Ela pegava a mesa lá de casa, fazia nós arrastar aquela mesa. Ô Jesus, mano, uma mesa pesada, mas tinha que arrastar. Ela falava, mãe, coloca uma mesinha pequena ali. Não, eu quero essa aqui. Ela colocava a mesa grande lá, colocava aqueles vasos de flor de um lado, colocava do outro. Às vezes minhas irmãs tinham que sair, a gente muito pobre, tinha que sair lá na rua, ô glória a Deus. Tinha que sair lá para pegar flor, colher flor lá no mato, para colocar dentro dos vasos, porque ela não queria nada de plástico, não. Ela falava assim, eu quero aqui o que tem vida. Aí colocava lá, aí de repente colocava um banco de madeira. Quem já participou disso aí, irmão? Um bancão de madeira aqui, outro ali, e de repente começava a chegar os crentes iam chegando na garagem de casa, tudo de chão batido, e vinha de lá cantando glória a Deus, aleluia, batia o joelho no chão, não estava nem preocupado se ia sujar ou não, orava a Deus. Aí de repente eu sentadinho no canto, ainda menino, quando ali meu pai começava a abrir a Bíblia e cantar os hinos da harpa, a glória de Deus já começava a descer naquela garagem, naquele lugar. Por quê? Porque os crentes se reuniam lá com o propósito de receber, de se encher do Espírito Santo de Deus a todos os dias. Eles já chegavam ali e já tinha algo a ofertar para Deus naquele momento, e não estavam atrás de prosperidade material, não, eles estavam atrás da glória de Deus revelada na sua vida naquele lugar. Oh, tempo maravilhoso! A minha mãe não sabia ler e nem escrever. De vez em quando ela chegava e falava assim, meu filho, ensina eu a ler. A gente tentava, mas ela não conseguia. Mas quando ela pegava e abria a boca para louvar o nome do Senhor, o céu se abria e a glória de Deus descia dentro daquele lugar. Esse é o Deus que eu conheço, e é o Deus que eu prego. É o Deus que não precisa de jeitinho de homem, mas Ele usa a ferramenta que Ele tem, do jeito que Ele quer. E se você crê, Ele vai te usar aqui e em outros lugares da face da terra. Oh Jesus maravilhoso. Estava todo mundo ali reunido. Pedro chega ali e começa a olhar. Aí o homem diz, olha, falaram que você vai trazer uma coisa diferente para nós. Foi revelado para mim. Aí Pedro olha e começa então a falar. O que Pedro fala? Pedro começa a falar da palavra. Não existe avivamento sem palavra. Pedro começa então a falar, olha, teve um Jesus Cristo que Ele veio,
Ele é o nosso Senhor e Salvador. Estou falando com as minhas palavras. Ele é nosso Senhor e Salvador. Aonde Ele passava, Ele operava milagres. Aonde Ele passava, o cego tinha que enxergar, o mudo começava a falar. Não está na Bíblia, não está no texto. Eu estou falando com as minhas palavras para os irmãos entenderem. E aonde Ele passava, as coisas aconteciam. Mas um dia o que aconteceu? Crucificaram Ele, mas o terceiro dia Deus o glorificou e o ressuscitou. E Ele apareceu para a gente. Ele comeu com a gente, Ele ceiou com a gente, Ele nos encheu do Espírito Santo. E Pedro está pregando, está falando da palavra, irmão. Igreja que não tem palavra, irmão, não serve. Igreja que não tem instrução, não serve. A igreja, ela tem que ter palavra. Por quê? Porque o avivamento, ela vem através da palavra de Deus. Pular é muito bom, eu gosto muito porque sou pentecostal, mas o avivamento verdadeiro é mudança de atitude, é mudança de postura do homem na rua. É o homem que andava no meio da prostituição, hoje ele não quer mais prostituição. É o mentiroso que hoje abomina mentira. É a mulher que andava de qualquer forma, falava palavrão, mas hoje, quando ela chega para lavar a roupa, alguém olha dizendo, vai falar palavrão, aí ela está lá, ele vai além da medicina. A coisa muda, a coisa fica boa, a coisa fica maravilhosa. A palavra está sendo semeada e o homem está ouvindo. E Pedro está apenas falando a palavra. Eu não sei quando é que vai vir o avivamento. Os senhores também não sabem. Mas nós sabemos que aquele dia no Pentecoste foi como? De repente, alguma coisa aconteceu. Quantos já participaram daqueles cultos no Brasil? Que estão lá e de repente parece que o culto está daquele jeito. Fala, nossa, culto pesado. Aí de repente chega a irmã do círculo de oração, ajoelha. Aí de repente ela começa a falar em mistério baixinho, baixinho, orando e chorando e falando em mistério baixinho. Aí a outra olha do lado e fala assim, esse negócio tá bom demais, já coloca a mãozinha na boca também assim, e começa a ficar quietinha, falando também. Aí aquilo vai alastrando, daqui a pouco o obreiro já entende que Deus está começando a acender as brasas no meio da casa, já começa a dar glória a Deus também. De repente, aquilo que parecia um culto, que o inimigo apontava e dizia, nada vai acontecer, começava a se tornar um culto glorioso, porque uma brasa decidiu então acender as outras que estavam ali, e a única coisa que Deus fez foi assoprar com o Espírito Santo dele lá, e a glória desceu na casa novamente. E hoje, irmão, você veio para esse culto aqui, e você sabia que a todo culto que você vai, o inimigo está olhando dizendo assim, eu vou matar a família, eu vou destruir o ministério, eu vou acabar com ele. Aí você vem para o culto, mas enquanto ele está armando toda essa tranqueira contra você, Deus então toma a frente. Jesus Cristo abre os braços e diz, não, eu vim dar vida e vida com abundância. Aí você chega num culto jurado de morte pelo inimigo, mas você está cantando, está pregando, e a glória de Deus está descendo no culto. Por quê? Porque você é protegido, você é escolhido, e Deus te sustenta com a mão poderosa dele. Está gostoso demais lá. Pedro então olha e a palavra começa a ser semeada. Por que a palavra? Porque a palavra limpa, vós já estáis limpo pela palavra, oh glória, não é não, pastor? A palavra começa a limpar, ela é igual um sabão do lavandeiro. E o bom dessa palavra é que não interessa se eu sou pregador, se eu estiver sentado lá e Deus tiver que me corrigir, a palavra vai bater e não tem como eu fugir. Por quê? Porque a palavra é de Deus. Aí ela vai passando, vai limpando, e o Espírito Santo vai limpando o caminho, dizendo, agora está na hora de eu me manifestar. Ou seja, meu pai, ele sempre falou uma coisa para mim. Ele disse, meu filho, não vai para essas igrejas ponta de ramo não. Eu falava, mas que é isso, pai? Igreja ponta de ramo. Igreja ponta de ramo é aquela que não é alicerçada na palavra. Eu falava, mas explica. Ele falava, você já viu os ramos de uma árvore? Lá em cima, quando o sol vem, eles secam todos, mas a árvore permanece. Então seja um crente que está em uma igreja alicerçada na palavra de Deus, porque a todos os dias, no dia do sol forte, do sol quente, do sol causticante, tem água para ela se alimentar, ela permanece de pé, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Passa tempo e sai tempo, ela ainda está lá, porque nela há um avivamento. A água não vem dela, mas a água é fornecida a ela. E assim é a igreja do Senhor, aonde tem pregadores da verdade, aonde
tem homens e mulheres de Deus que gostam da verdade, passa muitos por aí, passa moda por aí, mas ela permanece sobre a face da terra. Por quê? Porque ela é regada pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Está gostoso demais. Aí Pedro então começa a falar da palavra. Existiam alguns com Pedro ali que olhavam e diziam assim: bom, nós somos judeus e nós já recebemos o Espírito Santo, mas aqui eu não sei o que vai ser. Mas de repente, quando Pedro está falando da palavra, o avivamento começa a acontecer naquele lugar. E quando o avivamento começa a acontecer naquele lugar, eu começo a imaginar, irmão, Pedro falando sobre Jesus, falando as coisas maravilhosas. De repente, o homem começa então a ficar quietinho, começa a tremer e começa então a glorificar o nome do Senhor. A boca é cheia de línguas estranhas. Pedro toma um susto, olha, fala: mas que negócio é esse? Daqui a pouco o filho do homem também começa a encher a boca de língua estranha. Daqui a pouco o servo do homem também. Ou seja, Deus então incendeia aquela casa naquele lugar, e todo mundo agora está avivado lá. Não dá nem para Pedro terminar de pregar. Por quê? Porque Jesus já entrou na casa, avivou a casa, o Espírito Santo desceu dentro daquele lugar, porque o homem tinha uma conduta diante de Deus, porque o homem fez uma escolha diante de Deus, e Deus não iria despedir ele de mão vazia. E nessa noite, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, dizendo: olha, eu preciso incendiar você, a tua história, a tua casa, mas a todos os dias, seja temente a mim, busque a mim, porque eu vou encher você. Agora tem um pastor que pregava, pastor Francisco, bem magrinho. Ele, oh Jesus, eu sinto a presença de Deus aqui, magrinho. Às vezes ele chegava no culto, magrinho, baixinho, peitinho meio para frente, e ele tinha assim, meio para frente, não, o peito é para frente, mas ele era meio assim. E ele chegava, às vezes ele chegava no culto e começava, como é que é o nome desse negócio que dá tipo gripe, que a pessoa fica chiando, asma. Ele chegava no culto e às vezes dava para ele pregar, ele estava lá. Só que ele pregava uma mensagem que eu nunca mais esqueci. Ele falava assim: irmãos, Jesus Cristo, Ele bate a porta. Tum, tum, tum. Tem pessoas que falam: quem é? Ele fala: eu sou Jesus. Aí a pessoa olha e diz assim: ô Jesus, que bom, entra aí. Mas a pessoa não abriu a porta para ele entrar. Ele é educado, ele permanece para o lado de fora. Tem pessoas que é diferente. Jesus bate, tum, tum, tum. A pessoa: quem é? Eu sou Jesus, vim até a sua casa. A pessoa olha e fala assim: não, eu vou abrir a porta, abre a porta. Aí diz assim: olha Jesus, entra, pode ficar à vontade, senta aí no sofá aí, fica à vontade, viu, fica bem confortável, mas não mexe naquilo porque eu gosto muito, aquilo ali eu ganhei, é valioso, viu, deixa assim. Ou seja, deixou Jesus entrar, mas não deu liberdade para ele trabalhar. Oh Deus. Agora tem adorador que é diferente. Quando Jesus bate na porta, tum, 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 ele fala: quem é? Eu sou Jesus. Ele já estava esperando por esse Jesus. Aí ele fala assim: Jesus, pode entrar. Ele abre a porta e fala assim: a casa não é mais minha, a casa é sua. Tira tudo que o Senhor não se agradar e joga fora, muda tudo de lugar e faz aqui a sua morada. Aí Jesus entra e começa a mudar a vida do homem. E quando Jesus muda a vida do homem para fazer morada, ele não divide a casa dele com ninguém. A casa é dele, ele fica, o Espírito Santo fica, e não existe lugar para corpo estranho. Um testemunho para encerrar. Uma vez nós fomos, alguém me convidou lá no Brasil e falou assim: irmão Wilson, tem uma prima minha que ela está se cortando, eu queria que o senhor fosse lá para fazer uma oração. O tema aqui hoje é encheios do Espírito Santo, não é? Eu queria que o senhor fosse lá fazer uma oração. Eu falei: amém. Aí peguei lá peguei mais 2 irmãos, falei: vamos lá, marcamos um dia e fomos lá. E fomos lá, e quando subimos ali um monte de morro, uma escadaria lá, em Bela Vista, é um lugar que você sobe lá que nem a polícia quer subir lá. E chegamos numa casinha. A casa era uma cozinha daqui ali, o banheiro no meio e o quarto daqui na cadeira, onde tinha uma cama. Quem nos recebeu lá foi um jovem,
aparentemente uns 17 anos de idade, 16, 17, só que era meio alto. Ele nos recebeu, ficou alegre quando nós chegamos. E quando nós chegamos, a mulher estava sentada em cima da cama. E ela fazia com os braços assim, ela estava quieta, fazia com os braços assim. Os cortes eram tão profundos que eu não sei como é que não cortou a veia. Eu não imaginava uma cena daquela. Eu achei que era alguém que se arranhava, como a gente vê por aí, mas eram cortes mesmo que vertiam água e sangue junto. Quando eu olhei aquilo ali, os irmãos olharam. Ela permaneceu sentada na cama. O jovem parou aqui, o jovem disse assim: olha, sempre é essa faca que ela usa para se cortar quando ela chega. Eu olhei aquela faca e falei assim: olha, quebra essa faca aí, já joga fora, que isso aqui não pertence mais aqui não. Eu já olhei para o pescoço do menino, tinha um colar, e aquele colar tinha um símbolo satânico, sem ele saber. Eu falei: quem te deu esse colar? Falou assim: ganhei aí de alguém. Atira esse colar agora e joga fora. Ele já arrancou de imediato e jogou fora. E nós começamos ali a louvar a Deus. Entramos, começamos a adorar o nome do Senhor dentro daquela salinha. A mulher em cima da cama ali, nem chorar direito ela chorava, ela ficava quieta. E nós começamos a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. E a glória de Deus começou a encher aquele lugar, começou a ficar uma coisa gostosa. A mulher já começou a esboçar alguma reação, ela já balançava a cabeça, passava a mão nos olhos. O menino permanecia, não entrava no quarto, ele permanecia ali olhando para a mãe fixo o tempo todo assim, para ver o que é que iria acontecer. E de repente nós estávamos ali, de repente abrimos a palavra, lemos a palavra. E quando nós lemos a palavra naquele lugar e fomos fazer uma oração, manifestou alguma coisa lá que não merece crédito nenhum, mas teve que sair correndo no nome de Jesus Cristo. E ela voltou em si, e de repente ela olha para a gente e diz assim: meu irmão, na verdade eu sou dirigente do círculo de oração. E eu não sei o porquê acontece isso comigo, eu vou na igreja, eu canto. Mas quando eu chego aqui em casa, que eu entro aqui, acontece isso comigo, eu não vejo mais nada. E quando eu me dou por mim, eu estou desse jeito. O filho estava ali, o filho ficava apreensivo, olhando para ver que alguma coisa ia acontecer. E de repente Deus encheu o meu coração. Eu falei: a senhora é regente do círculo de oração? Ela falou: sou. Eu falei: quem é o Espírito Santo para a senhora? O Espírito Santo é uma força. Eu falei: não. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele tem sentimento, ele anda, ele se move, ele fala, ele é uma pessoa. Ela olhou para mim e disse assim: mas eu não sabia, eu pensei que era uma força. E quando eu falei para ela isso, eu falei: pois é, ele tem sentimentos. Ela olhou e falou assim: então eu quero pedir perdão para ele agora. Sem eu falar nada, a mulher caiu de joelho e começou a chorar, começou a dizer: me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu olhei aquela cena e de repente Deus começou a encher aquele quartinho de glória naquele lugar. Os irmãos começaram a falar em mistério, eu também não me aguentei. De repente então a mulher então começou a chorar com a mão para cima. Agora já tinha choro, já tinha lágrimas, já tinha arrependimento. A mulher então começou a receber renovo da parte de Deus ali. E quando ela começou a chorar, eu olhei para o filho dela ficava: vou, não vou, vou, não vou. Eu falei: vai lá, abraça a sua mãe. O menino disse: faz tempo que eu não abraço ela. Eu falei: hoje é dia. Ele abraçou a mãe dele naquele lugar. Deus renovou o menino, não sei se renovou ou batizou com o Espírito Santo, eu só sei que nós saímos daquela casa e Deus continuou manifestado neles, ao ponto deles ficarem ali a tarde inteira, quase a noite, falando em mistério com Deus naquele lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus entrou para fazer moradia dentro daquele lugar. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Para o Espírito Santo de Deus encher e se manifestar, as coisas ruins têm que sair fora, desde pensamentos, desde gestos, desde tudo aquilo. Tem pessoas que dizem: eu sou falho, mas querem então justificar o seu excesso de erro e a sua conduta de alguma falha. Não, irmão, nós temos que olhar e pedir a Deus: Deus, corrige as minhas falhas para que eu possa continuar a te servir e o teu nome seja glorificado até o final. Aí Pedro sai dali, a glória de Deus fica dentro daquela casa. E agora eu quero perguntar aqui, mas responda para o seu coração, para Deus: há quanto tempo que você fala de Jesus na rua, mas dentro da casa não tem avivamento? Há quanto tempo você fala de Jesus no púlpito, mas dentro da casa não tem avivamento?
Há quanto tempo você fala de Jesus para o amigo, até fala bonito, o amigo se converte, mas você não sente o mesmo avivamento. Mas hoje Deus está aqui neste lugar, e está dizendo: a fonte ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Então aproveita enquanto é tempo, porque só entrará lá no céu aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. A notícia corre, pastor Hélio, e quando a notícia corre, tem gente esperando de lá. Os judeus estão olhando, dizendo assim: eu quero ver o que Pedro foi fazer na casa daquele tal. Não era nem para ele estar lá. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Quando Deus me chamou, eu não valia nada. Quando Deus te chamou, talvez você valia pouco mais do que eu. E as pessoas diriam: não vai durar um dia, 2 dias, é fogo de palha. Mas até hoje você está pregando a palavra de Deus. Até hoje, diante dos ventos da tempestade, alguém olha dizendo: vai parar, não aguenta mais uma tempestade. Você passou por mais uma, vai passar por mais tempestades. Elas não irão te derrubar, e o nome do Senhor será sempre glorificado na sua vida. As pessoas estão esperando. Se coloque de pé, irmãos, já vou entregar. As pessoas estão esperando. Glória. Irmão Wilson, por que você está pregando essa palavra? Deus colocou no meu coração. Porque uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter palavra. Teve culto que eu fui lá no Brasil, estava uma assopração de microfone só. Tinha irmã que estava rodando lá na frente. Me chamaram para pregar. Eu preguei a palavra, parecia que não estava acontecendo nada, porque eles queriam alguém que assoprasse o microfone. Aí quando eu chamei, tinha uns irmãos da Madureira. Quem conhece Madureira no Brasil? Tinha uns irmãos lá no Anciãozinho da Madureira, tinha outro de outro ministério. Eu olhei e Jesus falou: é aqueles mesmos. Falei: irmãos, vem aqui ajudar eu a orar. Eles se levantaram, parecia que tinha o melhor convite da vida deles. Ele falou: é hoje. Quando eles chegaram ali, e chamamos as pessoas para vir na frente, as primeiras que caíram endemoniadas foram as irmãs que estavam ali rodando naquele lugar quando o pastor assoprava o microfone. O pastor ficou com medo. Eu olhei e falei: pastor, você toma cuidado, porque igreja que não tem palavra cria isso, cria ninho. Essa igreja, para crescer e para continuar, vai ter que ter palavra. Não adianta ter só formalismo, não. Isso aí não impressiona Deus, tem que ter palavra. A notícia vai correndo lá, irmão Paulo. Alguém olhando, dizendo, esperando: quero ver o que vai acontecer. O que aconteceu lá? Aí Pedro vem de lá diferente. Pedro está vindo diferente. Pedro, mas aí não é para você estar lá, não é de acordo, não. Pedro, eu vou te falar, meu, o que aconteceu naquele lugar. É coisa que nem no nosso meio está acontecendo direito. Aí Pedro começou a dizer: eu estava lá e comecei a falar do nome de Jesus, e lá tinha filho, tinha mãe, tinha pai, tinha servo, tinha gente que eu não dava valor nenhum, que eu pensava que nada ia acontecer, mas não é que Jesus tinha escolhido eles, e quando Jesus tinha escolhido eu não podia voltar atrás. Sabe por quê? Porque quando eu falei, a glória de Deus se manifestou naquele lugar, os encheu do Espírito Santo, e quem sou eu para contestar contra aquilo que Deus quer? Essa noite, essa é a palavra que eu quero semear no vosso coração. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dia que os homens querem torcer a palavra de Deus para encaixar na vida deles, quando na verdade nós temos que torcer a nossa vida para encaixar dentro da palavra de Deus. Mas Ezequiel, capítulo de número 9, diz que quando Deus chama os destruidores da cidade, a Bíblia nos fala que aparecia entre eles um homem com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E antes que a destruição saísse, Deus olhava e dizia ao homem com tinteiro de escrivão, dizia: vai lá e marca com um sinal todos aqueles que têm gemido, que têm chorado e que não têm concordado com as abominações que acontecem dentro de Jerusalém. O homem sai e começa a marcar um, marca outro, e de repente os destruidores olham e dizem: nós. Eles olham, saiam após ele e começam a consumir tudo, e comecem dentro da minha casa.
O juízo de Deus começa dentro da casa, irmão, não é lá fora. Mas a Bíblia nos diz que quando eles saíam, todos aqueles que eram marcados pelo homem com tinteiro de escrivão, eles não eram tocados, mas Deus fragmentava-os para uma glória futura que existiria naquele lugar. Você é marcado por Deus, você foi escolhido por Deus. O destruidor não vai te tocar. Continue pregando a verdade, falando a verdade, porque o Senhor vai sustentar não só você, mas você e a sua casa com a palma da mão dele. E aqui eu agradeço, irmãos, a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo.